Voltamos com o nosso programa Mulheres, recebendo o Dr. José Bento. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Feliz em vê-lo, como sempre. Obrigado. Dr. José Bento, a gente estava conversando aqui, o Dr. José Bento falou, vamos aproveitar a vida e tal, enquanto vem outro vírus. Cada vez mais a gente precisa conversar sobre saúde, né, Dr. José Bento? Então, o que eu acho que aconteceu com essa pandemia foi a valorização do pessoal da área médica, Exato. Né? Da área de saúde. Então, os fisioterapeutas, enfermeiras, os biomédicos, os pesquisadores, os médicos em si, sabe, todo esse pessoal, esse aparato da saúde foi muito valorizado. Eu acho que a nossa sociedade está acostumada a valorizar, eu acho que tem que valorizar artistas do futebol, por exemplo, tudo bem, mas calma, né? Eu acho que a gente tem, na sociedade, a gente tem pessoas mais importantes que devem ser valorizadas. Claro. E assim, e aqui a gente sempre teve pauta médica, né? Uma tradição desse programa Pauta Médica. A gente tem se preocupado em cada vez mais, às vezes, todo dia ter uma pauta médica para ajudar quem está em casa, levando orientação, informação segura. Exato, porque hoje a gente entra na internet. Eu sou de um tempo que não tinha internet. Eu também. Então a gente ia na televisão e aquilo que a gente falava era o único meio, a única maneira da mulher, né, das pessoas em casa, saberem sobre mioma, sobre endometriose, sobre o que nós vamos falar hoje de disfunção sexual. Mas agora com a internet hoje, você não sabe o que é bom, o que é fake news, o que não é, quem está falando sério, quem não está falando sério. Hoje mesmo eu fui estudar sobre disfunção sexual. E eu peguei algumas informações lá que estão completamente erradas, mas eu sei que está errado. Olha. Mas, sabe, então é muito complicado hoje a internet. Você tem que realmente ter uma fonte fidedigna para você confiar. Agora, televisão não. A televisão é transparente. A televisão, para eu estar aqui, teve uma produção que foi atrás de mim. E foi atrás de mim porque eu dou orientações corretas. E pela aí, credibilidade. não tiro da cartola também a pauta. Exato. A pauta é feita pela produção. A produção orienta, olha, vai ser assim, vai ser assado. Então, é uma coisa mais verdadeira, né? Que a gente pode compromissada. Compromissada. Disfunção sexual das mulheres. Tem um nome diferente, né? Então, uma das disfunções sexuais chama-se dispareunia. Dis quer dizer, esse sufixo dis quer dizer dificuldade. Então, dismenorreia é dificuldade na menstruação. Uma dor na menstruação, por exemplo, é uma dismenorreia. A dispareunia é uma dor à penetração, é uma disfunção sexual. Mais de 18, 20% das mulheres têm dor na relação sexual. E muitas mulheres acham que isso é normal, que isso faz parte da vida da mulher. Que é assim que é. Sabe, que é assim mesmo e que então aí ela começa a evitar a relação sexual com o seu parceiro e isso acaba acarretando problemas até no âmbito social dela mesmo e da próprio relacionamento com o seu parceiro. Então, o mais importante ela saber, o mais importante da nossa pauta de hoje é você saber que dispareunia, dor na relação sexual, não é normal. Precisa procurar ajuda. Aí você pode falar assim, bom, mas, doutor, toda mulher que vai ter primeira relação sexual sente dor. Sim, sente dor. Primeira, segunda, terceira, quarta. E quanto tempo ela tem que eventualmente sentir dor? Porque relação sexual é como andar de bicicleta, você precisa andar, e você vai treinando, você vai ficando cada vez melhor. Durante 6 meses, se depois de 6 meses da primeira relação sexual continuar sentindo dor, alguma alteração tem. E o pior, essa dor pode levar a uma outra disfunção chamada vaginismo. E o que é vaginismo? Vaginismo é quando há uma contração de toda a musculatura pélvica, toda a musculatura perineal, que não deixa com que haja penetração. Não tem penetração. E isso é involuntário. A mulher quer ter relação sexual, ela tem libido, ela tem vontade, ela tem desejo por aquele parceiro, mas ela não consegue, porque os músculos contraem. A parede vaginal, isso aqui é a vulva, é a entrada da vagina. Aqui em volta eu trouxe esse molde só para mostrar. Olha só, isso aqui tudo é musculatura, é tudo músculo.
esse é o ânus, essa é a vagina e aqui em volta é tudo musculatura. Dentro, olha só, aqui dentro ó, da pelvis é tudo músculo. E são músculos que às vezes a mulher não consegue controlar. Ela contrai involuntariamente e não deixa com que haja penetração. Então, às vezes a dispareunia, a dor na relação sexual, começa com uma dor pequena, né? E com o tempo isso vai se agravando, começa a ficar insuportável. E é a mesma coisa, por exemplo, eu gosto de feijoada, adoro feijoada. Então eu vou comer feijoada, aí eu passo mal. Aí, no outro sábado, eu vou, como feijoada de novo, passo mal de novo. Mas eu não quero mais comer feijoada. Eu falo assim, não vou comer mais feijoada. A mesma coisa acontece com a mulher na relação sexual. Ela começa, então, a inibir a libido. Ela começa a diminuir aquela vontade. E, às vezes, ela começa até a evitar o contato com o parceiro. Porque ela vai dar um beijo no parceiro, o parceiro vem dar um beijo nela, ou começa a acariciar essa mulher. Ela fala assim, isso vai terminar numa relação sexual, vai começar a doer, então eu não quero. Quer dizer, o problema se expande. Se expande demais. Então, tem pacientes que são deprimidas por causa disso, são pacientes que acabam tendo alguns outros... Eu tenho uma paciente que ela começou a perder cabelo por causa do vaginismo. Então, quer dizer, a causa era o vaginismo. Ela começou a perder cabelo de depressão, de um mal-estar muito grande, um estresse muito grande, acabou a perder cabelo. Há tratamentos, há Sim, alternativas. Isso que é importante, há tratamentos. Então, a mulher tem alguns tipos de tratamentos, são tratamentos fisioterápicos, então tem fisioterapeutas na clínica, por exemplo, a gente tem uma fisioterapeuta especializada nessa disfunção sexual. Então, massagens perineais que a fisioterapeuta vai ensinar essa mulher a fazer, eletroestimulação que vai, não é choque na vagina, ninguém vai dar choque na vagina, mas vai tirar, sensibilizar, vai dessensibilizar a região. E tem os moldes, eu trouxe alguns moldes aqui para Podemos entrar nesse assunto daqui a pouquinho? Sim, Pronto, sim. Que aí a gente vai falar já dos tratamentos. Exatamente. Então, já falamos então da massagem perineal. Isso. Já falamos da eletroestimulação para dessensibilizar então toda a musculatura. Tudo feito perineal, com fisioterapeuta. Tudo feito com fisioterapeuta. Às vezes em 5, 10, 15 sessões é o suficiente para a mulher se sentir bem, sem dor e sem o vaginismo. O vaginismo pode ser que demore um pouco mais e o vaginismo, Os então, moldes. ele é usado esses moldes. Esses moldes eles vão aumentando de tamanho conforme a mulher vai suportando. E esses moldes eles começam a ser usados então com a fisioterapeuta na clínica, no consultório da fisioterapeuta e depois ela leva para casa para ir fazendo os exercícios em casa. Então, porque também passa pelo autoconhecimento, né, doutor José Bento? Sem dúvida, isso é muito bom. Um dos tratamentos fisioterapeutas é exatamente esse, pegar o espelhinho e a fisioterapeuta explicando o que é a vagina, o que é a vulva, né, o clitóris, o que ela sente no clitóris. Então, esse autoconhecimento é fundamental. E essas mulheres, porque vaginismo, tem o vaginismo primário e o secundário. Primário, quando ela nunca conseguiu ter relação, ela não consegue, nem na primeira relação e nunca conseguiu. E tem o secundário que começa com dispareunia e aí desenvolve o vaginismo secundário, porque ela começa a ter dor, ela começa a fechar. No primário, por exemplo, é só psicológico, porque é um trauma que ela teve, um abuso sexual. Às vezes uma educação. Educação repressiva demais, família que não fala de sexo. Precisa conversar isso com a sua adolescente, com a sua filha. Hoje eu entendi uma menina muito bacana, 19 anos de idade, nunca tinha conversado com a mãe dela sobre sexualidade, sobre sexo. Sabe, tudo bem, você tem dificuldade para falar isso com a sua mãe, procura um profissional, procura uma fisioterapeuta, por exemplo, que tem essa orientação sexual e procura um ginecologista. Ah, não, eu tenho vergonha. Então vai numa mulher ginecologista, pronto, não tem absolutamente problema nenhum. Vamos aos mitos e verdades? Vamos lá. Doutor José Bento, é mito ou verdade que a falta de lubrificação vaginal pode ocasionar dores durante a relação? Sim, pode, é verdade. Falta de lubrificação, por exemplo, que ocorre quando, logo depois do parto, a mulher logo depois do parto, naqueles primeiros 4 meses, 5 meses, ela tem uma queda muito grande de hormônio
justamente para ela não ter vontade de ter relação sexual. A natureza não quer que ela olhe para o macho, a natureza quer que ela olhe para a cria, para todas as forças que ela tem. Se sobrar alguma força para ter relação sexual também nessa fase, porque logo depois do parto não é fácil. Não é fácil. Cuidar de um filho, mas se sobrar alguma força, a natureza não quer. Então, não tem hormônio, não tem libido e não tem lubrificação vaginal. Então, dá dor sim. E essa dor pode levar depois a um vaginismo, uma contração involuntária. Então, não tente. Se você está com dor, então espera, vamos passar um lubrificante, vamos no médico, vamos ver o que está acontecendo, mas não force, não fique sofrendo à toa. Isso acontece também muito na menopausa. Na menopausa, sem hormônio, a mulher tem uma secura vaginal própria da menopausa, mas que tem tratamento e deve ser tratado, porque a libido não diminui com a menopausa. Pode diminuir a lubrificação, mas a libido não diminui. É mito ou verdade que a dor sexual pode ter causa psicológica? Verdade, sem dúvida nenhuma, principalmente aquele vaginismo então primário, que ela nunca conseguiu ter relação sexual, ela pode ter essa contração então da região genital. Eu não estou falando aquela mulher que tem dificuldade para colocar OB, não. Isso aí dá dificuldade mesmo, porque o OB é um material seco, não tem lubrificação na vagina toda hora, então você pode ter uma certa dificuldade. Não estou falando isso, eu estou falando numa relação sexual, que vai ter uma relação sexual normal e aí não consegue o pênis entrar porque você está lubrificada, está com vontade, não consegue por causa de uma contração na região genital. Então pode ser de causa psicológica sim. Continuando, é mito ou verdade que o vaginismo só atinge mulheres mais velhas? Não, de jeito nenhum. Puxa, tem cada paciente lá jovem, 20 anos, 25 anos de idade com vaginismo e normalmente essas são o vaginismo primário. Então, mais uma vez aqui, relação sexual faz parte da nossa saúde. Então, relação sexual foi feita para dar prazer para nós, para a nossa espécie. Não é para dar dor. Então é importante a mulher saber para procurar ajuda quando estiver com dor. Vou aproveitar e vou mandar um beijo para Ju Aragon e equipe. Me ocorreu agora mandar um beijo para elas. Vamos às perguntas do pessoal de casa, doutor José Bento. Vamos. Começando com a pergunta da Luiziane. Tenho endometriose e sinto muitas dores durante a relação. A endometriose causa dor? Causa. Sim, é uma das causas de dor na relação. E dor na relação, a dispareunia, existe a dispareunia de entrada e a dispareunia de profundidade. Normalmente a endometriose causa a dispareunia de profundidade. Quando bate o pênis então no colo do útero, movimenta esse útero, o abdômen ele está inflamado por causa dessa endometriose e isso causa muita dor. Existem endometrioses também na parede vaginal, no fundo de saco, atrás do colo do útero, que também pode dar muita dor. Então, dispareunia não é normal, isso nós aprendemos hoje. Dor na relação sexual não é normal, muito bem, então vamos procurar um médico. Uma das coisas que o médico vai ver é se tem uma inflamação, se os órgãos genitais estão em ordem. Por exemplo, eu tenho uma paciente que não conseguia ter relação, não conseguia, menina jovem, e foi lá no consultório. Eu fui examinar, ela não tinha vagina, não conseguia ter relação porque ela não tinha vagina. Então, nós tivemos que fazer uma neovagina para ela conseguir ter relação sexual. Ela tem a entrada da vagina, a vulva, que os leigos chamam de vagina, mas não é vagina, é vulva, o nome certo, mas ela não tem profundidade, ela não tinha vagina, não tinha útero, nunca tinha menstruado também. Então, são malformações. Então, a primeira coisa que o médico vai ver é se o aparelho genital está em ordem. Segunda coisa, se tem alguma inflamação. Terceira, se tem um mioma, se tem um cisto, se tem uma endometriose. Vai investigar. Então, tudo isso precisa investigar. Agora, não tem nada disso. Então, aí vamos partir para a parte psicológica, aí vamos partir para a fisioterapia, aí vamos tentar tirar esse sintoma, porque é alguma coisa que está levando, que não está muito adequada na cabeça dessa mulher e aí acaba levando mesmo essa dor e precisa tirar isso porque ela precisa aproveitar. Ótimo. Mais uma pergunta da Leila. Durante a menstruação, costumo sentir dores na vagina. Existe relação entre a menstruação e as dores durante a relação? Bom,
Leila, uma boa pergunta, porque assim, durante a menstruação você tem um aumento de vascularização na pelvis, você tem um aumento de alguns hormônios inflamatórios na região pélvica, né? As prostaglandinas, por exemplo. Tudo isso para fazer o útero contrair e fazer com que saia aquele sangue e contrai para parar o sangramento. Então, tudo isso acontece durante a menstruação. Tem mulheres que se sentem muito bem tendo relação durante a menstruação, tem mais lubrificação, elas não se importam com o sangramento, mas tem mulheres que não. Tem mulheres que não gostam, se sentem incomodadas com aquele sangramento, e se sentem incomodadas com essa prostaglandina, se sentem incomodadas com o sangue que extravasa pela tuba uterina, cai na cavidade abdominal, isso dá um desconforto e sente dor. Então, Leila, respeite o seu organismo. Está com dor só durante a menstruação? Não tenha relação na menstruação. Espera passar a menstruação e pronto. E aí começa a ter relação normal. Mesma coisa, as mulheres, de uma maneira geral, vão ter relação. O Dr. José Bento falou que não pode ter dor na relação. Não, mas às vezes dá dor. Por quê? Dependendo da posição, aqui está a vagina, aqui embaixo tem o reto, aqui em cima tem a bexiga. Às vezes a bexiga está cheia. Então, o pênis bate na bexiga, isso dói. Às vezes, o reto está cheio, você está com desconforto intestinal, o pênis bate no reto e dói. Você mudando de posição, normalmente essa dor vai embora, desaparece, porque não está mais batendo naquela região que estava mais sensível. Então, eventualmente, né? Dependendo da posição, pode dar dor e isso é normal, né? Mas aquela dor constante, frequente, toda relação dor, toda relação dor, toda relação, muda de posição, dor, muda de posição, dor, tem que pesquisar. Ótimo. Mais uma pergunta. Denise, as relações com meu marido eram prazerosas, mas agora estou tendo dores e desconfortos. Isso pode ser alguma doença? Estou preocupada porque eu nunca tive nada. Então, Denise, não fica sofrendo, minha querida, à toa, sabe? Quer dizer, não é à toa, alguma coisa tem. Mas tem solução, né? Exato, você tem que ir no médico para ver o que está acontecendo, ainda mais que você tinha relação e não tinha problema, não tinha dores. E agora começou a ter dor, não está mais prazeroso, é agora que você precisa ir no médico, é agora que você precisa diagnosticar. E veja, normalmente são coisas, não são graves, sabe? São coisas contornáveis que o médico vai te ajudar, mas precisa ser visto, né, Linda? Não é grave porque a solução é relativamente fácil, mas enquanto a mulher está vivendo esse drama, é um problemão, né? Problemão grave, exatamente. Agora, ela não pode ficar sofrendo sozinha, sabe? Em casa, com o travesseiro. Se culpando. Né? Eu achei ótima essa foto, quer dizer, elas ficam assim, elas ficam com o travesseiro, elas ficam mal e não falam para ninguém. Precisa procurar ajuda. Perfeito, E o principal, o médico principal para procurar essa ajuda é o ginecologista. O Dr. José Bento é médico ginecologista. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br. O Instagram do Dr. José Bento é @josébento. Simples assim. Muito obrigada pela disponibilidade de sempre.